Vamos lá? Então, página 187. Pode falar. Tá, vou pegar. Tava pegando no livro. Professor, ó, eu tive que fazer com giz de cera o outro. O giz de cera. Mas ficou legal. Com lápis. Ficou bacana. Eu tentei fazer, mas ó, não tem o ano, tá aparecendo o olho, não tá aparecendo nada, ó. Só tá aparecendo o nariz mesmo. Mas ficou legal. Você não achou que ficou legal, não? Não? Você não achou que ficou bom? Saúde. Mais ou menos. Eu achei que ficou bom. Para a proposta que foi feita, ficou bem bacana. Pode começar? Sim. Então, bora lá. A gente hoje vai falar de um artista muito importante que chama Pablo Picasso. Tá? As obras dele são reconhecidas no mundo inteiro. Deixa eu só achar aqui. Pablo Vittar ou Pablo Picasso? Pablo Vittar, não. Picasso. Pablo Picasso. Não, é porque eu vi Pablo Vittar. Não veio nem com o livro? Bom, olha lá o que o texto está falando para a gente. 2 anos após a descoberta das pinturas rupestres na caverna de Altamira, nascia Pablo Picasso, considerado um dos maiores artistas da era contemporânea. Desde a infância, ele demonstrava grande habilidade e talento para as artes em geral, tá? Aí ele fala aí tem uma frase dele que fala: adoro descobrir coisas. E aí a gente vai descobrir por que ele adora descobrir coisas, tá? Aqui a primeira obra que a gente vê é a escultura dele que chama Cabeça de Touro, que é composta, que é feito com guidão de bicicleta, com um selim de bicicleta que ele encontrou no ferro velho, né? Então ele descobriu 2 peças e transformou ela em uma única peça. Olha aí, ó. A gente chama aí de Cabeça de Touro. Ele fez isso em 1943, tá? Luísa, volta. Então, Pablo Picasso, ele nasceu na Málaga, na Espanha, em 1881, e morreu na França, em Moulins, em 1973. Ele era pintor, escultor e desenhista, além de ser poeta, tá? Ele foi considerado um dos maiores mestres da arte do século XX, um artista muito famoso em todo o mundo, como eu falei para vocês, e ele criou muitas esculturas, muitas pinturas, muitos trabalhos de cerâmica, tá? Ele revolucionou as artes plásticas através de colagem. Então, aqui essa imagem, a gente está vendo, inclusive, é uma colagem, né? O que é uma coisa muito nova para a época, porque o comum naquela época era só pintura feita de tinta a óleo, ou de aquarela, ou de giz pastel. Então, quando ele começa a fazer arte através de colagem, ele inova o mundo da arte, tá? Então, aqui a gente tem uma guitarra. Vocês percebem que a gente vê uma guitarra aqui? Sim? Vocês conseguem visualizar uma guitarra aqui? Tá? Então, só com colagens, tá vendo? E essa obra é de 1913. Tá
bom? Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos lá. Exercício 1. Pablo Picasso era um artista criativo e versátil. Além de pintor, escultor e desenhista, ele era o quê? Bailarino, músico, poeta ou autor? Poeta, alternativa C. Alternativa C. Pronto, filhinho? Olha lá, exercício 2 que vai ficar para vocês fazerem em casa, tá? Para Pablo Picasso, a arte era uma permanente forma de descoberta. Desde muito novo, era excelente desenhista e pintor. Produziu também esculturas e seus trabalhos eram repletos de criatividade. Em suas mãos, um guidão e um selim de bicicleta tornaram-se escultura cabeça de touro. Utilizando também dois objetos, como o artista, crie uma escultura original e divertida. Escolha objetos diversos, palitos de sorvete ou de churrasco, isopor, garrafa PET, caixinha de fósforo, copo plástico, canudo e etc. Pode usar tesoura, cola, barbante e fita adesiva para finalizar seu trabalho. Coloque sua criatividade em ação e bom trabalho, tá? Essa atividade é até sexta-feira da semana que vem, tá bom? E eu vou dar nota. Tudo bem até aqui? Hein, turma? Professora, Sim. Pode falar, Brian. professora, você viu o meu trabalho? Seu trabalho, vi que você me mandou os e-mails aqui, mas eu ainda não li. Eu estava fazendo um relatório agora há pouco. Ô, Pro, eu te mandei já o Eu vi o vídeo, né? Professora, É. professora, Eu vi. Professor, você viu o e-mail do menino? Vi. professora, eu te mandei a historinha. Tá bom, eu vou corrigir tudo, tá bom? Professora, eu fiz. Eu vi que vocês mandaram um e-mail aqui, mas eu estava, como eu vi a questão aí entre a minha fala e a informação do colégio pelo WhatsApp, que a gente teve um desencontro de informações, né? Na verdade, eu me antecipei, né? Eu acabei ficando aqui no colégio fazendo relatório no final de bimestre. Então, eu não Ô, li os professora, posso e-mails. falar uma coisa? Eu mandei pra você, não sei se você recebeu, É, o meu trabalho de português, por causa que... recebi, do menino marrom? Não, do outro. Que eu mandei de novo, o que eu fiz. Do texto? Do texto? É. Deixa eu entrar aqui no e-mail, peraí. Eu enviei. Como que tá o assunto? Porque o do Matheus, ele já me mandou. Trabalho. É o mesmo do outro. Trabalho ou português. História. Então, deixa eu ver se eu recebi aqui, peraí. Recebi, não, peraí. Recebi. Não, mas esse você mandou ontem ou mandou hoje? Eu mandei no. O que tá aparecendo para mim aqui é o de ontem. Ah, então é de ontem. Tava escrito ali ontem. Aqui eu acho. Mas você mandou corrigido? É. Não, Aqui, então ó. eu não Tá recebi. falando assim, ó. Não recebi, Sussu. Não está assim, ó.
Aqui, ó. Não, só o de ontem que eu li e te respondi. Peraí. Ontem, 9 horas da manhã. Tá. Aqui, ó. Eu li, Aqui, né? ó. Eu vi. Acabei de ver. Pode deixar que eu já vou deixar até aberto aqui para te responder já. Quando acabar. Pronto? Vamos continuar? Sim. Então, vamos lá. A gente ainda vai falar um pouquinho do Pablo Picasso, né? Como ele vai para Paris em 1904, as pinturas nos primeiros anos que ele teve naquela cidade fascinaram as pessoas e, ao mesmo tempo, escandalizaram elas. Porque a arte dele sempre era muito inovadora, muito um pouco à frente daquele tempo, né? Ele fez algumas experimentações clássicas. O que isso quer dizer? Ele tentou seguir pelo caminho clássico, né? Em 1906, ele começa a trabalhar na obra Les Demoiselles d'Avignon, que é uma exposição de máscaras abstratas africanas e de formas geométricas, né? Utilizados também por Cézanne, que nasceu em 1839 e faleceu em 1906. Essa obra, a primeira tela de Picasso com as figuras bem distorcidas, é o marco inicial do cubismo, né? Então, um movimento que chama-se cubismo, que foi fundado por Picasso e por Georges Braque, que nasceu em 1882 e morreu em 1963. O movimento do cubismo, ele desconstrói as imagens e ele simplifica as formas, né? Vocês podem ver, por exemplo, aí nessa imagem, que a gente não tem corpos arredondados, né? Como habitualmente se faz nos desenhos, nos quadros. Aí são formas mais geométricas, tá? Então, observem que nem todas têm o mesmo rosto, né? Que algumas têm o rosto diferente, que todas têm um rosto diferente, né? Uma da outra. Que o desenho desse rosto não é o desenho que a gente vai encontrar em obras muito clássicas, né? Ele vai utilizando nessas obras esses formatos mais retos, né? Mais geométricos, tá? Vocês conseguem visualizar isso que eu estou falando nesse quadro? Sim. Sim, conseguem ver que esses corpos não são tão arredondados, né? Tem umas linhas mais retas que o normal, né? Que o rosto, o olho não é simétrico, né? Uma parte do rosto não é simétrico com a outra parte do rosto. Parece que algumas parecem que estão usando máscara e outras não, né? Vocês conseguem visualizar isso também? Sim. Pra mim não dá pra perceber se é máscara. Não dá? Aqui não parece que ela está usando máscara? Parece que ela pintou o rosto dela. Você acha? Aqui eu percebo isso, de pintura, mas aqui me parece uma máscara aqui também. Esse daí é uma Pra mim isso parece tipo que ele pintou, só que tipo um tom mais forte. Mistura preto com cinza. Ah, tá, entendi. Você não consegue ver que ela está usando uma máscara. Você está achando que foi só uma pintura no rosto. Mas a questão da máscara é uma parte dessas distorções de figuras tá debaixo da máscara. usa. Tá bom, Esther, Sofia? Tá? Então, essa questão de que parece que as pessoas estão usando máscaras faz muito parte da obra dele, tá? Fala, Esther, que eu estava falando e você falou junto comigo. Desculpa, professora. Imagina, não tem problema. Essa mulher aqui, a de baixo, que tá debaixo de máscara preta, ela parece que ela... Parece aqueles bichos de terror, que parece que ela tá de costas, mas ela tá olhando pra trás. Pra trás, verdade.
Aqui a gente vai conhecer uma outra obra de Picasso também muito importante, que chama Guernica, tá? Ela foi produzida em 1937 e foi usada óleo sobre tela. Essa imagem, ela é uma imagem de muito impacto, tá? Porque ela vai aqui falar um pouquinho sobre uma das guerras mais importantes que a Espanha teve, tá? Na verdade, essa obra, ela leva esse artista a um rompimento com os padrões artísticos e clássicos, né? Como ele procurava a ideia de ser uma coisa como é que eu vou dizer assim, essa figura, ela pudesse ser vista de todos os ângulos ao mesmo tempo, né? Ela impactou muito os padrões daquela época, né? As pessoas sabiam, mas no sentido de que as pessoas sabiam, mas não queriam ver o que estava acontecendo, né? Então, é uma obra muito importante dele, é uma das mais conhecidas do século XX, né? E como eu falei para vocês, retratando uma guerra civil da Espanha, né? Por exemplo, como ele fala de Guernica, Guernica viveu um dos maiores e intensos bombardeios dessa guerra, né? Ele morava na França, nessa época já, mas ele não quis se calar ao que estava acontecendo, né? Ao que estava acontecendo na Espanha. Então, ele quis, através da pintura dele, denunciar os horrores que estavam causados pela guerra. Então, ele fez uma pintura, basicamente utilizando branco e preto, né? Vocês podem perceber, eu vou até aumentar aqui, porque eu estou vendo que tem gente que está mais olhando para cá do que aí para o próprio livro, mas vamos lá. Então, essa imagem, ela foi... ele tirou algumas imagens de jornais e reproduziu, inclusive, como se estivesse fazendo recortes de jornais. Percebam que aqui, por exemplo, essa imagem parece um pedaço de jornal, né? Então, ele tirava as cenas daquelas fotos que eram divulgadas no jornal da época. Aí ele distorce as imagens, porque essa é uma característica dele, né? E vai, através dessa imagem, representando todo o horror daquela cidade que tinha sido bombardeada, né? Representando toda a violência que estava passando, aquelas pessoas estavam passando naquela época. E a questão das mortes, né? Como as pessoas acabavam ali sofrendo com tudo isso, né? Vocês conseguem identificar isso? Qual é o sentimento que vocês têm quando vocês veem esse quadro? É dor. Não dor é? E sofrimento. E ainda por estar em branco e preto, fica mais evidente ainda, né? Eu sinto, tipo, eu sinto que eu sinto assustador, sabe? Tipo, assustada. A gente fica um pouco mais impactado mesmo, ainda mais quando a gente entende Professora, o que motivou o artista a desenhar, né? Porque ele também estava horrorizado com esse processo, né? Fala, Esther. Parece um monte de alma penada. Sabe aquela... Tipo daqueles filmes de terror? Você gosta de filmes de terror, Esther? Você já está falando pela segunda vez? Não, parece que ela, tipo, parece que ela assiste, mas não gosta. Parece que o prédio está pegando fogo, né? Parece que alguém aqui está se afogando, está pedindo ajuda. Outra pessoa que sofreu alguma lesão ali na perna, né? Uma pessoa que, um braço com uma espada, né? Uma coisa tipo de luta, de guerra, né? Uma pessoa sofrendo por conta de outra pessoa aqui nessa imagem, né? Então, aqui ele quis retratar mesmo todos os horrores. Parece uma alma saindo do corpo. Sabe aquele Não, mas olha aqui, assim? não parece que está segurando? Segurando o quê? Uma pessoa, uma criança. Parece que está segurando... Acho que alguém morreu. Um bebê. É. Um bebê.
Me parece Beber ao também, contrário ou em pé. E aí tem uma importante informação aqui. Aqui ele coloca o cavalo, esse cavalo aqui simbolizando o povo e o touro simbolizando a brutalidade, a escuridão. Por isso que esse touro também está bem distorcido, né? Parece um touro, mas ao mesmo tempo não é, com uma orelha diferente aqui. Lembra que a gente aprendeu no volume 4, eu acho, que o que os artistas desenhavam é o que eles estavam sentindo? Sim. É por isso Parece que a arte se expressa. Parece que eles fazem isso para eles se expressarem como eles se sentem. Mas é isso. Com raiva e Mas é tristeza, isso. triste. Mas é isso. É isso que eu falo para vocês. Quando a gente fala de arte, né? Quando a gente está falando em arte, aquele artista que produziu aquela obra, ele quer se expressar. Ele quer mostrar para as pessoas o que ele está sentindo. E aí ele vai mostrar. Então, professora, das cores que ele usa. Ele desenha porque ele quer se expressar. Ele quer se expressar. E quando ele quer se expressar, ele desenha as coisas que ele está sentindo. Tipo, ele desenha as pessoas se afogando, tipo, assustador. Sim. Assim como o cantor, como o compositor escreve o que está sentindo nas músicas, assim como o pintor, assim como o escultor, assim como o ator, todos eles colocam sentimento no que estão fazendo. A gente também coloca sentimento no que está fazendo. Quando a gente está muito chateado, tem gente que, por exemplo, está muito chateado, então vai escutar música, ou não, vai ficar quietinho no quarto, ou não. A gente sempre expõe o que a gente quer. Não, mas eu não faço, tipo, eu fico quieta na minha e não faço absolutamente nada. Não falo com ninguém, não falo nada. Sim, mas cada um se expressa de uma forma. No caso dos artistas, eles têm uma ferramenta que é desenho, que é pintar, que é colar, que é moldar, né? Cada um se expressa de alguma forma. Se está extremamente feliz, você age de uma forma. Se você está extremamente triste, você age de outra forma, não é? Então, os artistas, de uma forma geral, e aí quando eu falo os artistas, a gente não precisa só pensar no artista que pinta, a gente pode pensar no artista de rua também, né? Quando as pessoas elas estão dentro desse movimento da arte, né? Então, música, pintura, teatro, cinema, quando as pessoas estão envolvidas dentro desse meio, elas se expressam de formas diferentes e variadas. E é com o intuito não só de se mostrar indignado com aquilo ou muito feliz com aquilo. É no intuito de falar assim, olha, eu não estou feliz ou eu estou feliz com isso e você pode participar disso comigo. Né? Elas querem que a gente olhe aquilo e tenha uma reação. A gente olhe aquilo e tenha um sentimento. É por isso que eu faço questão de falar para vocês assim, vocês estão observando o que eu estou observando? O que vocês estão sentindo ao ver? É por isso que eu coloco vocês nessa posição de ver e de sentir. Porque obra de arte não é só ver, é também de sentir. A gente olha com os olhos, mas sente com o coração. Não é que eu falo isso para vocês? Então, a obra de arte, de uma forma muito geral, e aí pode ser até do teatro das 17 horas que vai passar hoje lá no Reddit que o colégio mandou. Se vocês forem assistir, vocês vão ter uma percepção, vocês vão ter um sentimento. Né? O artista que elaborou aquela peça de teatro que vai passar hoje às 17 horas lá, ele quis demonstrar alguma coisa para quem vai assistir. Não é só puramente falar, você vai fazer teatro, um cara falar lá na frente. Não, ele vai expressar um sentimento que a pessoa que escreveu quer mostrar para que todo mundo veja, para que todo mundo participe, concorde ou discorde. E assim também são as obras de arte. Então a gente tem que olhar, a gente tem que entender em que contexto que essas obras acontecem, foram feitas, foram produzidas, mas também a gente tem que saber, certo? O que é que ele transmite para mim. É por isso que eu faço sempre questão de perguntar, turma, o que vocês estão sentindo? Vocês estão vendo isso? O que vocês estão sentindo?
que vocês estão vendo? Para vocês também perceberem que a gente também participa dessa obra de uma forma diferente. Certo? Olha aqui o que eu falo para vocês. Ele sempre vai construir uma figura diferenciada no rosto desses personagens, tá? O Picasso, ele produz obras até a morte dele, em 1973, com 91 anos de idade. Ele era uma pessoa livre, né? Um explorador, era inovador, e para ele a liberdade criativa era como se fosse uma ideia de uma criança. Então, na sua obra, a gente pode perceber que ela é muito genuína, muito honesta, né? Que tem uma liberdade de traços, que às vezes pode até ser confundida com um desenho de uma criança. Então, vejam vocês essa obra aí, do menino vestido de marinheiro com uma rede para apanhar a borboleta. Se a gente olha assim, fala, não é adulto que desenhou isso, é uma criança, né? A gente jamais pensaria que um artista importantíssimo como Pablo Picasso faria uma obra tão simples assim. Uma obra que talvez vocês conseguissem fazer. Certo? Então, o melhor cantor não é aquele que tem a voz mais bonita. E o melhor artista não é aquele que tem os traços mais finos. Né? Toda obra tem seu mérito, tem suas características. Tá? Se vocês que têm um livro aí tiverem a oportunidade, aqui tem mais obras por essa QR Code aqui, para vocês verem do Pablo Picasso, tá? Ah, eu não tenho como ver isso aqui. Joga lá no Google Arts, Pablo Picasso, e vocês vão conseguir ver o... Não tem um negócio do marinheiro? Por que o Pablo Picasso ia se inspirar em uma criança, em vez de se inspirar em alegria, tristeza, raiva, nos sentimentos dele? Ou nele mesmo? Vou responder sua pergunta te fazendo uma outra pergunta. O que você sente ao ver essa obra? Eu não estou falando que você vê, eu estou falando que você sente. Alegria. O que mais? Diversão, ansiedade, adrenalina ao mesmo tempo. Então, é isso que eu estou dizendo. Um artista importante não precisa ter os traços mais finos para expressar sentimento. Ele pode ter os traços mais simples possíveis para ele expressar um sentimento. E ele expressou um sentimento para você. Certo? Certo. Essa é a proposta do artista. É fazer com que outras pessoas olhem a obra dele, se identifiquem e tenham alguma reação. Tá? Tá, certo. Então, vamos lá. O movimento artístico fundado por Pablo Picasso e Georges Braque chama-se cubismo, pontilhismo, expressionismo ou impressionismo. Quem lembra? Impressionismo. Pontilhismo. Cubismo. Cubismo? Cubismo. E deixa aquelas artes menos arredondadas e mais geométricas. Então, a gente chama isso de cubismo. E por que cubismo? Cubismo vem de cubo. E cubo é geometria. Professora, então ele era um pintor geométrico? Cubista. Um pintor cubista. Tá? E aqui, esse exercício proposto está falando assim, vamos revisar o que a gente viu aqui em artes. Então, a gente já aprendeu que as pinturas pré-históricas são conhecidas como arte o quê? Arte urbana. Pré-histórica.
Abre o som, Sossô. É pré-histórica. Não, rupestre. Rupestre. Não, da outra era pré-histórica, já estava lá. Rupestre. Rupestre. Olha lá. O homem pré-histórico retratava nas paredes das cavernas e nas superfícies da rocha cena do próprio Pré-histórico. Não. Da própria caverna, da própria... Cotidiano. Tem alguém aí, professora? Tem. Só a Maria? Cotidiano. Quem está aí? A Maria? Sim. Aqui, considerado um dos maiores artistas do século XX, foi o criador da obra Les Demoiselles d'Avignon, marco inicial do cubismo. Quem que é o artista? É o Pablo Picasso. Pablo Picasso. Professora, Picasso? Pablo Picasso. Já está acabando já, Esther, vira aí. Picasso é com 2 S's, hein? Hoje só tem uma aula com um negócio Só que uma não aula. foi? Só uma aula hoje. Ô, Pro, Oi, Matheus. minha mãe, ela perguntou se esse é o último dia de aula. Não. Tem aula ainda semana que vem. Parece que até o dia 18. Vamos lá. A obra de Pablo Picasso, que retratou os horrores da Guerra Civil Espanhola, é considerada uma das mais importantes e conhecidas pinturas do século XX. Quem lembra? Cubismo. Guernica. Cubismo? Guernica. Professora, por que você não digita? É melhor. Porque não dá, aqui não dá. Então, aqui ficou, só confirmando. Rupestre. Aqui, cotidiano. Aqui, Pablo Picasso. E aqui, Guernica. Todo mundo completou comigo? Todo mundo completou comigo? Sim. Alguém precisa de tempo? Então, vamos lá. Aqui fala assim, e esse exercício também vai valer muito, tá? Olha lá. A obra Guernica foi produzida a partir de fotos estampadas nos jornais da época. Pesquise em jornais e revistas atuais, né, da atualidade, uma foto que ilustre uma notícia que chame sua atenção. Recorte-a e cole-a aqui nesse quadro. Certo? Em seguida, no segundo quadro, desenhe a figura escolhida e pinte-a nas cores usadas por Pablo Picasso na pintura de Guernica. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma imagem, né, de um fato importante que vocês consideram importante, né, que está acontecendo atualmente, e vocês vão escolher e vão colar aqui.
Na segunda imagem, Tem que ser do Pablo Picanso? Não, qualquer imagem. A gente está falando de quadro. Você vai lá folhear uma revista, um jornal, achou uma imagem legal, você acha bacana, que está retratando alguma coisa importante que está acontecendo atualmente, tá? Aí vocês vão colar nessa primeira imagem. Na segunda, vocês vão Pode desenhar? Tem? Não. Primeiro quadro, a gente vai escolher a imagem e vai recortar e colar. No segundo quadro, vocês vão reproduzir a imagem que vocês colaram. Só que nas cores que Pablo Picasso usa. Quais são as cores que vocês lembram lá do quadro? Quais são as cores do quê? Desse quadro aqui, quais são as cores? Azul, amarelo. Aqui, quais são as cores? Preto e branco. Preto e branco. Então, vocês vão reproduzir o desenho, vão reproduzir a imagem que vocês escolheram em branco e preto. Ô, Pro, a gente não vai precisar pintar o branco, né? Não, não vai precisar pintar o branco, mas vai ter que fazer o desenho, né? Com lápis. Sim. Certo? E esse exercício Então, praticamente, você só vai ter que desenhar. Não, pintar, porque uma parte tem que ser branca e outra parte tem que ser preta. Mas o lápis já é preto, não é? Não, Sim, ele é assim. mas aqui ele tá só desenhando. Não, ele pintou algumas partes. Você também pode fazer isso, Ô, professora. tá? Sim. Então, essas duas atividades da página 192 e da página 194 estão valendo nota. Ô, professora, a página 189. A gente tem menos de 1 minuto. Fala, o que tem a página 189? A gente vai ter que fazer... Uma escultura. Mas é com guidão de bicicleta? Claro que não. Olha aí que tá pedindo um exercício. Com calma. Tá? Alguma dúvida, terceiro ano, antes que acabe a aula? Ninguém falou nada.